Olá e sejam bem-vindos ao Iceberg de Portugal. Neste vídeo vamos falar sobre o nosso belo país. Este vídeo foi baseado no vídeo do Tiaguitos, que é o Iceberg de Portugal. Mas eu achei que o iceberg dele estava um bocadinho incompleto. Por isso, neste vídeo vou falar sobre coisas que ele não falou. E nenhuma das coisas que está no vídeo dele vai estar no meu vídeo. Portanto, sem mais demoras, vamos começar. Para quem não sabe, um vídeo de iceberg é um vídeo em que se explica vários detalhes que estão relacionados com o assunto. Começando pelas coisas que toda a gente ou quase toda a gente conhece, que estão no topo do iceberg, e à medida que vamos aprofundando no iceberg, vamos falando de coisas cada vez menos conhecidas e obscuras. Neste caso, vamos falar sobre curiosidades, ideias e coisas da história de Portugal. Vamos então começar pela camada 1. Camada 1. Portugal faz parte de Espanha. Isto pode soar um bocado estúpido, mas há muitas pessoas no mundo que acreditam que Portugal é parte de Espanha, ou uma província de Espanha, simplesmente porque olham para o mapa e veem a Espanha e pensam que aquela parte que está no canto também é parte de Espanha. Bacalhau e pastel de nata. Bacalhau é uma comida muito consumida em Portugal e é muito associada a Portugal, nomeadamente por turistas e pelos próprios portugueses. O pastel de nata é um doce tradicional português que é conhecido em todo o mundo e que os turistas também gostam muito de comer quando vêm a Portugal. Originalmente foi criado em Belém, por isso é o conhecido pastel de Belém. Fado. O fado é um estilo musical criado em Portugal, que se caracteriza por ter uma fadista a cantar, acompanhada por guitarra clássica e guitarra portuguesa. O fado foi elevado a património imaterial da humanidade, há uns anos atrás. E a fadista mais conhecida é Amália Rodrigues, sendo que existem também outros fadistas de renome, como Carlos do Carmo e mais recentemente Ana Moura. Camões e os Lusíadas. Luís Vaz de Camões é provavelmente o autor português mais conhecido de todos os tempos, se bem que se tu não o tivesses estudado na escola provavelmente nunca tinhas ouvido falar dele. A sua obra mais conhecida é Os Lusíadas, que é uma obra que retrata todos os feitos e passanhos dos portugueses durante os descobrimentos. Se bem que hoje já não se pode dizer descobrimentos, porque 500 anos depois descobriram que afinal foi tudo uma matança e se Luís Vaz de Camões estivesse vivo hoje teria sido cancelado por tudo o que é lado. Chutes e pontapés. Os Chutes e Pontapés são a banda portuguesa mais conhecida de todos os tempos e dos músicos mais conhecidos portugueses de sempre, no geral. As suas músicas mais famosas são conhecidas por todos ou quase todos os portugueses, como por exemplo Casinha e Homem do Leme. São um verdadeiro fenómeno cultural em Portugal. Salazar. António de Oliveira Salazar foi o ditador de Portugal durante o Estado Novo e é a figura política portuguesa mais odiada de todos os tempos. No entanto, nos anos 2000, ele foi nomeado como o melhor português de todos os tempos, numa votação. Não me perguntem como é que uma figura política tão odiada é considerada o melhor português de todos os tempos. Enfim. Também há um vídeo muito engraçado no YouTube de Oliveira Salazar com uma música dos Coldplay. Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa é o atual presidente de Portugal. Também é conhecido como o presidente dos afetos, por dar muitos abraços às pessoas quando algo corre mal, e como o presidente das selfies, por estar sempre a tirar selfies com os seus súbditos. Como muitos políticos, Marcelo Rebelo de Sousa tornou-se num meme, nomeadamente quando houve aquela foto a circular dele a tomar a vacina. Cortiça. Portugal é o maior produtor e exportador de cortiça a nível mundial. Sim, eu sei que isto não é muito interessante, mas é uma coisa importante sobre Portugal. E assim termina a camada 1. Nesta camada, como puderam ver, falei de coisas que todos os portugueses conhecem. Agora vamos para a camada 2, com coisas um pouco menos conhecidas. Camada 2. Salvador Sobral ganhou a Eurovisão.
Antes de 2017, poucas pessoas em Portugal conheciam Salvador Sobral, e as pessoas que o conheciam provavelmente o conheciam como sendo o irmão de Luísa Sobral. Contudo, em 2017 tudo isso mudou, quando Salvador Sobral participou e ganhou o Festival da Canção, e consequentemente foi para a Eurovisão, onde ganhou novamente com a canção Amar pelos Dois, que rapidamente se tornou amada por todos os portugueses e muitas pessoas na Europa. Atualmente, Salvador Sobral é mais apreciado pelos fãs estrangeiros do que pelos próprios portugueses, tanto que se forem ver um vídeo de uma música dele, a maioria dos comentários são estrangeiros. Onda da Nazaré. Em 2011, foi surfada a maior onda registada até à altura, e foi surfada em Nazaré. Quem surfou esta onda foi o McNamara, e ele ainda conseguiu deter o recorde durante uns bons anos. Praxes. As praxes são uma prática muito comum nas universidades em Portugal, que consiste em fazer desafios e atividades com os calouros, organizadas pelos finalistas da universidade. Estas atividades são criticadas por alguns, mas outras pessoas acham-nas muito divertidas. Algumas coisas feitas nas praxes são atirarem-te farinha para a cabeça ou outras coisas, teres de fazer muitas flexões ou teres de correr grandes distâncias. Infelizmente, houve uma praxe que acabou em tragédia na Praia do Meco, mas como o Tiaguito já falou disso no vídeo de iceberg dele, não vou falar disso aqui. Também houve um caso em que uma praxe foi gravada por uma senhora e isso gerou muita polémica, porque ela incomodou os universitários. Estar aqui obrigados, porque se não são obrigados a estar aqui, de alguma maneira vão sentir que estão... São menores? São menores. São menores que vocês estão a coagir. Saia, por favor. Eu acho que a senhora foi um bocado idiota, porque ela agiu como se estivessem a cometer um crime, quando a praxe que eles estavam a fazer não tinha nada de mais. Fails da TV portuguesa. Às vezes, quando estamos a ver televisão em direto, algum apresentador se engana, tropeça ou diz um palavrão, e nós rimos muito. E estes momentos vão parar ao YouTube para serem eternizados. Um exemplo foi quando aquela senhora não sabia qual era o órgão que pertence ao sistema digestivo humano. E também houve um momento caricato quando Pepe Rapazote disse às pessoas que podiam usar o dinheiro do cartão para comprar droga. Também houve aquele senhor com uma t-shirt sugestiva que estava ao lado do Gosha. Também é engraçado quando o playback falha e nós descobrimos que eles estavam a fazer playback. Estes são apenas alguns exemplos. Pessoas que se tornaram memes. Este tópico tem um pouco a ver com o tópico anterior do iceberg, sendo que fala de pessoas anónimas que fazem algo estúpido na televisão e assim se tornam conhecidas no YouTube. Uns exemplos disto são aquele senhor que disse que andava na mecânica e no roubo, o senhor que disse que informação dramática, entre outros. Cromos do Ídolos. Esta entrada do iceberg refere-se a mais pessoas que ficaram famosas por fazer algo estúpido na televisão. Neste caso, mais concretamente, das pessoas que vão ao Ídolos e falham miseravelmente, o que resulta em pérolas da televisão nacional. Estes vídeos foram dos primeiros vídeos virais do YouTube português e são vistos e relembrados até hoje. Miguel Luz. Miguel Luz foi um dos primeiros youtubers portugueses a ser muito conhecido e é, portanto, um dos pioneiros do YouTube em Portugal. Os seus vídeos consistiam maioritariamente em sketches e outras coisas. Outros youtubers também conhecidos da sua época são Nerb e Diogo Sena, por exemplo, e depois surgiu outra geração de youtubers, como o Ant e Dark Frame, mas este foi um dos grandes pioneiros. Nostalgia dos desenhos animados em português. Os desenhos animados foram uma grande parte da infância das gerações mais recentes, e como tal, mesmo sendo algumas pessoas agora adultas, ainda se lembram dos desenhos animados que viam e ainda conseguem cantar quase toda a letra do genérico desses mesmos desenhos.
ser os campeões. Oliver, Benji, são os magos da bola. Benji, Oliver, vão fazer escola. Benji. Vamos agora para a camada 3. Camada 3. Computador Magalhães. O computador Magalhães é um artefacto muito nostálgico que era vendido aos alunos nas escolas e que supostamente era suposto nós usarmos para fazer trabalhos da escola, mas o que toda a gente fazia lá era jogar Super Tux, um jogo que era basicamente uma cópia do Super Mario. Livraria Lelo. Livraria Lelo é a livraria mais conhecida do país, que se localiza no Porto e é conhecida por ser o sítio onde J.K. Rowling se inspirou para escrever a saga do Harry Potter. Lenda de Dom Pedro e Inês. A lenda de Dom Pedro e Inês é considerada por muitos a maior história de amor de Portugal de sempre. A história é basicamente o seguinte: Dom Pedro tinha um casamento arranjado, porém estava apaixonado por uma das aias da corte, Inês. Como a relação de Pedro e Inês punha em causa a sucessão da coroa de Portugal, o rei mandou matar Inês. 2 anos depois da morte de Inês, Dom Pedro foi buscar o cadáver de Inês e coroou a rainha, tendo ficado conhecida como a Rainha Morta. Até fizeram um filme sobre esta história chamado Pedro e Inês. O filme é muito bom, recomendo muito verem. Está disponível na RTP Play, por isso podem vê-lo de graça. Padeira de Alves Barrota. Brites de Almeida, ficando conhecida como Padeira de Alves Barrota, foi uma figura lendária e heroína portuguesa, cujo nome ficou associado à vitória dos portugueses contra os castelhanos na Batalha de Alves Barrota. Com a sua pá de madeira, supostamente matou 7 castelhanos que tinha encontrado escondidos no forno. Anúncio é para mim. Este é um anúncio dos anos 90 que ficou muito conhecido entre as pessoas que estavam vivas na altura e até mesmo algumas pessoas que não estavam vivas na altura conhecem por o terem visto no YouTube. É o momento! É para mim! A Telecel chega quase a 100% da população portuguesa. Telecel, onde você estiver, está lá. Vasco e Gil. Vasco é uma personagem associada ao cenário de Lisboa. Ele é tão lendário que até tem uma estátua erguida em seu nome. Gil é uma personagem que foi a mascote da Expo 98. Também tem uma estátua erguida em seu nome. Agora vamos aprofundar um pouco mais para a camada 4. Camada 4. Piscadinha de olho de José Rodrigues dos Santos. José Rodrigues dos Santos, para além de ser escritor, também é um dos apresentadores mais famosos de Portugal. Se vocês já viram o telejornal, vocês provavelmente já repararam que sempre que ele se despede do telespectador, dá uma piscadinha de olho. Desejo boas festas e um rico fim de semana. Bárbara Tinoco virou 0 cadeiras no The Voice. Bárbara Tinoco é uma jovem cantora. A primeira vez que ela apareceu na televisão foi no programa The Voice, no qual, em vez de tocar um cover como é habitual ouvir-se nesse programa, ela tocou uma música original. Embora não tenha sido escolhida por nenhum dos jurados, essa música acabou por se tornar um grande sucesso nacional e Bárbara Tinoco acabou por se tornar uma das cantoras mais famosas do nosso país, o que significa que não é preciso passar nestes programas para ser famoso e um bom cantor conhecido. Pirilampo Mágico. O Pirilampo Mágico é um bonequinho felpudo que é vendido todos os anos para ajudar uma causa de caridade. Todos os anos costumava sair um diferente, de cor diferente. Contudo, nos últimos anos eles mudaram drasticamente e isto traumatizou-me. Preparem-se, vou-vos mostrar como eles são agora. NutriVentures. NutriVentures é a única série de animação portuguesa até agora. Claro que existem curtas-metragens de animação portuguesas, existem anúncios de animação portugueses, existem pequenas animações, mas esta é a única série de longa duração feita totalmente em Portugal, que é de animação. A série é uma daquelas séries educativas que ensinam as crianças a alimentação e essas coisas. Mas quando eu via isto em miúdo achava muito divertido.
E a história até é bem feita, embora a animação pudesse ser melhor. José Cid escreveu Imagine. José Cid é um dos cantores mais famosos de Portugal. Ele recentemente tornou-se numa piada, porque um repórter enganou-se e disse que a música de John Lennon, Imagine, tinha sido escrita por José Cid. Isto tornou-se numa piada na internet. Afinaram a voz e cantaram Imagine, a música de Elton John, que nos convida a imaginarmos um mundo em que todos os povos se dão bem e em paz. É claro que, como todos sabemos, esta música é de José Cid, não de Elton John. Enfim, enganei-me, é de John Lennon. Enfim, tem de ser feito este reparo, o ex-Beatle. Este tópico poderia estar incluído nos fails da TV portuguesa, mas é tão pouco conhecido que eu decidi fazer uma entrada só sobre ele, para ficar mais conhecido. Vamos agora para a última camada do iceberg, a camada 5. E eu duvido que vocês conheçam alguma das coisas que eu vou falar nesta camada. Se já conheciam alguma destas coisas, por favor comentem nos comentários. Camada 5. A casa de Lego dos Simpsons foi criada por um português. A casa de Lego dos Simpsons foi um dos produtos mais recentes, mais famosos e comprados da Lego. E caso não saibam, ela foi criada por um português, Marcos Bessa, que já tinha o sonho de ser designer de Lego desde criança. Bandeira ao contrário. Num ano recente, durante as comemorações do 10 de julho, a bandeira portuguesa foi erguida ao contrário, pelo Presidente da República. A bandeira já está lá colocada e dizem-me que estará colocada ao contrário. De pernas para o ar, é o que eu exatamente. tento perceber aqui, José Manuel Mestre. Bom, a pressa dá sempre mau resultado. É. A bandeira está de pernas para o ar, claramente, vê-se agora aqui. Hélio Pestana. Hélio Pestana é um ator português que ficou conhecido maioritariamente por ter aparecido nos Morangos com Açúcar. Ele também fazia dobragens de desenhos animados, tal como Chick Hicks, dos Carros. E ele era um ator muito conhecido na altura. Contudo, uma coisa que muita gente não sabe é que ele só se tornou ator para ser notado pelo seu crush, por quem estava loucamente apaixonado. Depois de se ter tornado famoso, ele pensava que a rapariga se ia apaixonar por ele, mas como isso não aconteceu, ele perseguiu-a e inclusive até a chegou a ameaçar de morte. Por isso, ele foi internado num hospital psiquiátrico. E pronto, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, ponham like, subscrevam o meu novo canal e pode ser que eu faça mais vídeos de iceberg e de outras coisas. Pronto, até à próxima.